Acho que é o primeiro, né? Aí. Falou comigo assim, leva 2. Né? Gente, muito boa noite. Boa noite. Até ontem à noite eu estava completamente mudo. Aí eu liguei pra Rose hoje e falei assim, Rose, ó, deixa o expositor reserva lá preparado porque a voz está horrível. Falei, ok, vou deixar preparado. E eu não sei o que aconteceu, mas da tarde pra cá, coincidentemente, talvez pela mudança do tempo, alguma coisa nesse sentido, e a voz está aí. Então, tá dando para ouvir aí no fundo? Beleza. Se a voz ficar ruim, eu opto aqui pelo microfone para a gente não parar no meio do caminho. Beleza? Gente, o tema que nós trataremos hoje, ele é um tema que não tem nenhum tipo de intenção agora, né? Que aí não... Ele não tem nenhum tipo de intenção de fechar o tema que nós vamos discutir aqui hoje. Ele não tem intenção de esgotar o assunto. É muito perigoso quando a gente traz um posicionamento dentro de uma doutrina que é feita de reflexão, que é feita de adaptação das informações sociais para que o Espiritismo explique essas realidades. E nesse sentido, fica muito perigoso a gente atribuir uma determinada verdade em relação à doutrina espírita. Porque muitas vezes, diante da nossa dificuldade, nós dizemos que a nossa opinião, ou a opinião daqueles que estão mais próximos, é a verdade. E aí a gente tem o costume de defender os nossos pontos de vista, como se esses pontos de vista fossem os verdadeiros. E quando a gente fala de doutrina espírita, tem que ir com muita calma, especialmente em assuntos delicados. Eu não sei se esse tema seria ou não delicado, mas ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, cujo título é Não separeis o que Deus juntou, ou não separeis o que Deus uniu. E aí o texto é um texto evangélico de Mateus, lá no capítulo 19, ou seja, já tem muita coisa escrita, né, no livro de Mateus até chegar ao capítulo 19, e a citação que vem no capítulo 22 da doutrina o versículo 3 até o versículo 9. Então, Mateus 19, versículos 3 a 9. Foi o que Kardec usou para colocar aqui no capítulo 22. Vou ler o texto rapidinho. Vocês prometem que ninguém vai dormir enquanto eu leio? Sim? Posso contar com os bônus horas de vocês? Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Os fariseus também vieram a Jesus para tentá-lo e lhe disseram: é permitido um homem repudiar a sua mulher
por qualquer motivo? Jesus lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o início, os criou macho e fêmea? E disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E farão os dois uma só? Uma só? Carne. Forte. Assim, eles não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas, por que razão, disseram eles, Moisés ordenou que se entregue à mulher uma carta de separação e que a repudie? Eles estão perguntando, bom, então se não é para separar o que Deus juntou, por que então Moisés mandou repudiar em determinadas situações a mulher e aí dar a ela carta de divórcio? Se Deus então, se nós não podemos separar aquilo que Deus uniu, por que então que Moisés, não existe não, mas é os capeta, né? É para ver se Jesus caía em algum tipo de contradição. Jesus lhe respondeu: é devido à dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas isso não aconteceu desde o início. Eu também vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa do adultério, e se casar com outra, comete adultério. E aquele que se casar com aquela que um outro repudiou, também comete adultério. Levanta a mão aqui quantos já perderam a salvação. Só nesse versículo. Só nesse versículo. Só nesse versículo. Olha só, gente. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com algumas interpretações do Evangelho que nós ouvimos, especialmente dentro de grupos espíritas. Por quê? Nós temos uma série, boa noite. Nós temos uma série de explicações e uma série de contextos e uma série de explicações a respeito da própria questão do divórcio à luz da doutrina espírita. O que vocês já ouviram a respeito do divórcio, e aí nós vamos chegar na ideia de família daqui a pouco, o que vocês ouviram a respeito do divórcio em alguém aqui é a primeira vez que entra numa casa espírita hoje? Hoje é a primeira vez que entra dentro de uma casa espírita? Tem alguém aqui que é a primeira vez que vem num grupo? Ou todo mundo já entrou? Ainda que enganado, foi comprar pão, errou a porta, entrou. Beleza? Todo mundo aqui já foi alguma vez em algum grupo espírita? Sim? Beleza. O que vocês já ouviram falar a respeito do divórcio? Considerando, inclusive, os postulados espíritas. O que vocês já ouviram falar? Hã? Um de cada vez, gente. Eu já ouvi falar que... Todo mundo uma vez, não. O que eu ouvi falar é que depois, se não conseguiu conviver, vai ter que retomar em outro momento. Entendi. Mas por que, se assim não conseguiu conviver, depois tem que retomar o relacionamento? Por quê? Conviveu, aí não conseguiu. Porque tem diferenças, né? Tem diferenças. Tem diferenças entre os espíritos. Ok. Não é isso? Diferenças assim, eu sou diferente de você? Diferenças pessoais, problemas. Diferenças como sinônimos de problema. Isso.
Então, as pessoas que se casam têm problemas para resolver. De repente, programou uma união para... Ah, entendi. Então, pela doutrina espírita, tem uma coisa para trás. Sim. Quer dizer, então, que os nossos relacionamentos são programados no plano espiritual e aí a gente encontra aquela pessoa. E aí encontra com aquela pessoa para quê? Para conviver com ela, aprender a ir numa boa. Beleza. Se consegue ficar com a pessoa, beleza. Cumpriu a missão, é isso? Não, às vezes não. Às vezes não? O ideal seria isso, mas acho que nem sempre acontece, né? O ideal seria isso? Eu acredito que sim. Seria isso o quê? Que combinassem E que desse certo. e que desse conta sempre. Sempre melhorando o relacionamento e não deixando mais débitos, né? São poucos demais que a gente vê, assim, que Você vai bem demais mesmo. Vão até o final. Bem. que a morte os separe, mas assim, né? Chegou no plano espiritual, a mulher te procura e você fala, não, era até que a morte te separe. É isso assim que a gente... Por aí. Não, ó, mulher, fica quieta aí. São espíritas, você fica quieta aí. Era só até que a morte te separe. Não vai ser mais não, sai pra lá. É muito interessante. Acho que daqui a pouquinho eu vou ter que passar pro microfone, fica tranquilo. Bota aí, Margarida. Olha só, gente. Quando a gente faz a interpretação de um determinado texto, é muito interessante, especialmente na obra de Emmanuel, né? Nós que temos a revelação espírita, né? Muitas vezes na obra de Emmanuel, a gente tem de fato esse convite ao compromisso. Quantas vezes a gente lê, quantas vezes a gente se depara nos textos referentes à doutrina espírita, que olha só, se você casou com uma determinada pessoa, então é sinal de que vocês combinaram no plano espiritual. E se vocês combinaram, vocês têm que dar conta desse tipo de relação. Vocês fizeram esse combinado lá em cima, então, por consequência lógica, você tem que vir aqui na Terra, aguentar a peste da pessoa, se for peste, para poder chegar no plano espiritual com o problema resolvido. Quem já ouviu isso aí? Algumas vezes. Quem já ouviu? Sabe? Algumas vezes. Existe algum tipo de ideia ou existe algum tipo de sentimento que incomoda vocês nessa linha de raciocínio que eu trouxe? Nessa linha de raciocínio que a gente compartilhou? Tem alguma coisa que incomoda? Eu vou jogar, depois vou jogar uma outra coisa. O que é que incomoda? Tudo você tá... Até o final ficar aguentando, mas... Até o final ficar aguentando a pessoa? Praga da pessoa lá, a peste da mulher, a praga do homem? É isso? O que mais, gente? Qual que é o incômodo central dessa ideia? Minha pergunta é o seguinte: até que ponto um casamento de duas pessoas foi combinado em si? Opa! Porque não separeis o que Deus uniu. Se for união de homem e mulher que não esteja programado, vai dar errado. Bom, se o senhor se importar de eu concordar só 90% com o que o senhor disse, tem problema? Porque tem um 10% aí positivo. Talvez o senhor tenha, até saiba com certeza, mas não se lembrou para dizer. Você pode, gente, é tão bonito isso, você pode não ter combinado e dar certo. Foi o 10% assim, né? Então, porque qual que é o grande problema, gente? Se nós começamos a dizer que todo o tipo de relacionamento que a gente estabelece na Terra foi combinado no plano espiritual, nós corremos o risco
de cair num generalismo muito grande. Então quer dizer que toda vez que eu tenho um acidente de carro, isso significa que eu combinei no plano espiritual de sofrer um acidente. O que vocês acham? Ô, gente, 140 nem prudente não, é normal. Percebem o problema? É muito complicado nós falarmos em termos de espiritismo em determinismo absoluto. Então a primeira coisa, bom, daqui a pouco a gente chega no texto evangélico propriamente dito, para poder também quebrar essa linha de raciocínio. Mas dentro da própria doutrina espírita, em obra como Os Mensageiros, Missionários da Luz, Ação e Reação, nós podemos ler com muita tranquilidade uma série de situações em que os casamentos ou relacionamentos estabelecidos na Terra não tinham nenhum tipo de programação espiritual, né? Às vezes o espírito vem, conhece uma outra pessoa, às vezes esse espírito programou casar com uma outra pessoa, às vezes esse espírito combinou até de não se casar por motivos específicos, pode acontecer, né? Eu já ouvi gente falar assim, não, aquele espírita que não tem filhos, ele é um egoísta, porque não deu a oportunidade de outros nascerem. Aí eu complemento, vide Jesus. Respondendo lá, pegando a resposta dos espíritos. Vide Jesus. É muito perigoso nós criarmos determinismos e generalismos dentro da doutrina espírita. Se a lei humana, que é absolutamente imperfeita, procura avaliar caso a caso, é muito perigoso nós, dentro de um processo religioso, dentro da doutrina espírita, que é uma doutrina aberta, uma doutrina de reflexão, não existe receita para bolo. E aí de repente você chega e diz, você se separou da sua esposa, você se separou do seu marido, sentiu assim, ó? Sentiu? Você está abrindo mão de um compromisso. Vai chegar no plano espiritual e vai sofrer as consequências. Eu aprendi com um camarada chamado Jesus, vocês já devem ter ouvido falar dele, possivelmente, que é muito perigoso nós condenarmos as pessoas. É muito perigoso a gente julgar determinadas situações. Por quê? O espírita não é convidado a ser um acéfalo, não. Tem que ser orelhudo, burro, não dá opinião de nada, não. Pelo contrário. Pela base que a gente tem da doutrina, nós podemos sim elaborar uma opinião mesclada, inclusive, com o conhecimento espírita e com outras coisas. Mas quando a gente avalia determinadas situações e tira uma opinião, a gente exerce aquilo que nós chamamos de senso crítico. A gente sai do senso comum, que é o que todo mundo acha que é. Então alguém me dá um exemplo aí de senso comum? Alguém tem algum tipo assim, de senso comum para me dar como exemplo? Que as pessoas normalmente dizem, isso é ditado popular, o povo diz, manga com leite faz mal. Manga com leite faz mal. Senso comum. Hoje menos, talvez, o povo ficou, né? Suco de manga com leite. Um ótimo para isso aí, que é comeu a carne, rói os ossos. Comeu a carne, rói o osso. Em cima da mosquita. Bisavó, tataravó. E continua o pessoal falando isso. Essa é uma frase muito comum, inclusive, entre... Pessoal, porque eu não acho. Essa é uma frase muito comum em meios canibalistas. Piada infeliz, gente. Precisa rir, não quero. O cenário aqui que é importante para nós é que senso crítico é alguma coisa totalmente diferente de julgamento. O senso crítico é aquele momento que você sai do senso comum, a voz do povo é a voz de Deus. Comeu a carne, rói o osso, ou os ossos. Isso é senso comum. Um monte de gente acha que é isso,
e começa a dizer que é. Um exemplo clássico, né, que a gente vê muito é o seguinte: apareceu o espírito, então é espírito. Sendo que a gente tem uma série de grupos doutrinários, a gente tem uma série de grupos religiosos que também lidam com espíritos. A gente tem no Brasil, que é muito comum, candomblé, umbanda, em outros grupos você tem algumas linhas, um xamanismo, por exemplo. Você tem N grupos que dizem ser possível ter um relacionamento com espíritos. Mas apareceu o espírito, todo mundo fala o quê? Ah, você estranha é espírita. Ah, eu não mexo com esse trem, não. Aquilo é espírita, né? Que esse trem de espírito, assim, isso é espírita. Macumbeiro. E mistura tudo mesmo, né? Macumbeiro. O que é o perigo disso, gente? O senso comum, ele avalia aquilo que todo mundo diz. E ele não dá um passo adiante no sentido de analisar as variáveis envolvidas no caso. Problemas humanos não são problemas simples, são problemas complexos. Isso não quer dizer que é difícil, gente. Fácil é o antônimo de difícil. Simples é o oposto de complexo. Os problemas nossos são complexos porque sobre eles incidem várias variáveis, várias situações. Então não dá para você dizer isso é errado, como a gente disse, porque cada caso é um caso específico. E a doutrina espírita, pelas obras de André Luiz especialmente, está cheio desses exemplos. Uma coisa que deu certo com alguém não vai dar com outro. E isso é natural. E por que é importante a gente falar de senso crítico? O espírita não é uma pessoa sem senso crítico, não. Ao contrário. Ele usa a doutrina para ter posicionamento sobre as coisas do mundo. Mas senso crítico não é sinônimo de julgamento. Julgamento, sendo bem técnico, vamos dizer assim, é o ato pelo qual o juiz profere uma sentença, né? Não precisa ser condenatório, pode ter outros objetivos, mas via de regra é para condenar alguém em alguma coisa. Esse é o grande problema. Nós confundimos senso crítico, que é posicionamento em relação a uma determinada situação, com condenação, com sentença, com julgamento. Quando o espírito avalia as situações, você acha que ele deve ou não ter senso crítico? O que vocês acham? O que vocês acham? Deve ter ou não? Deve. Precisa, gente. O que mais tem, eu não posso falar do protestante, porque eu não sou protestante. Eu não posso falar do católico, porque eu não sou católico. Posso falar de quem? Nós, espíritas. A quantidade, bom, e obviamente respeitando os nossos irmãos não espíritos aqui, é óbvio. Mas, inclusive desencarnados. Mas é óbvio que a questão central é, eu posso falar dos espíritos porque a gente está convivendo todo dia, conversando, sendo amigo. A quantidade de bobagens que a gente fala por senso comum espírita é um absurdo. É um absurdo. Então a gente profere muitas vezes condenações em relação a algumas pessoas por coisas que são feitas e que não estão ali dentro do nosso senso crítico, né? Oi? Desculpa, cheguei a perguntar. Então, qual que é o centro da discussão aqui e o que é importante? Quando a gente fala que, traz aqui o texto de Mateus, e Jesus é muito claro ao dizer, não separeis o que Deus juntou, a ideia aqui é a gente entender o que Deus uniu, ou o que Deus juntou, e aquilo que Deus não uniu, ou aquilo que Deus não juntou. Se Deus juntou, não é para separar. E se Deus não juntou? Aí, nossa! Olha o problema que ela falou aqui. E como é que a gente vai saber? Oh, meu Deus! E aí, como vocês acham? Aliás, espera aí, vamos com calma. Antes da sua pergunta tem uma outra. Vocês não me responderam ainda. O que Deus não uniu, nós podemos separar? O que Deus uniu, Jesus já falou. Deus uniu, não separa. E o que Deus não uniu, pode separar? Mas aí tem o livre-arbítrio, né?
O que é separar, né? O que vocês acham? Pode sim. Hã? Pode separar o que Deus não uniu? Só não pode separar aquilo que Deus quem uniu. Beleza. Hã? Mas o que Deus uniu? Bom, aí é que tá. Como a gente vai diferenciar aquilo que Deus uniu daquilo que não foi Ele que uniu? Vamos lá. Vamos lá. E aí? Essa questão do certo e errado, Jesus já deixou bem claro que é o teu coração ele condena. O que o teu coração condena. É, o pecado é o que o teu coração condena. Ele deu uma série de coisas, faça isso, não faça isso, mas a gente sente quando a gente está errado. Entendi. E a gente está só com a peneira, muitas vezes. Mas meu coração diz que eu tenho que espancar o homossexual. Aqui dentro, eu tô sentindo isso. E aí, meu coração tá pedindo. Como é que é? Não deveria condenar, né? Mas e aí? O coração do homem é enganoso. É, mas lá no fundo a pessoa sabe que ela está errada. Lá no, mas no fundo mesmo. Lá no fundinho. Eu acho que a semente está dentro da gente. Entendi. Bom, tem um cara até, não sei se você ouviu falar dele, chama Allan Kardec. Ele concorda contigo, pelo menos os espíritos que ele perguntou concordam com isso. Ele perguntou, bom, onde é que está a lei de Deus? Você responde, na consciência. É claro que a gente colocou muita coisa em cima pelos nossos erros, então todo um trabalho de desentulhar e tirar. Então, pelo menos você está respaldado. Kardec concorda contigo. A contigo. lei de Moisés, porque a gente é duro demais, ele dá uma... Mas quando é, qual é o principal sinal ou os principais sinais de que foi Deus que uniu? Harmonia. A harmonia é um sinal que Deus une? Faz sentido. O que vocês acham, gente? Está baseado na lei do amor. Hã? O casamento do matrimônio ter unido na igreja. Pode ser Deus que uniu, pode também não ser. Se, como é que é? Se Passar pelo matrimônio, na igreja. passar pelo sacramento do matrimônio. Às vezes um caso vive bem melhor do que casado. Como é que é o negócio? A pessoa num caso vive melhor que quem foi na igreja. Você é uma bênção lá que fala, não, que Deus uniu. Pra mim, pessoas que não celebram a cerimônia aqui secreta do casamento aqui no SEBEM, não estão abençoados por Deus. Vocês assustaram, acharam que tem, né? Enganei vocês direitinho, né? Falando que tem cerimônia secreta, né? Não tem não. Aqui não tem não, né, Gilberto? Vamos torcer. Não, tem não. Ô Luiz, quando aceita a sogra é abençoado por Deus. Quando aceita a sogra é abençoado por Deus. Que diria Pedro sobre esse seu comentário, né? Pedro teceria longos sermões sobre esse seu comentário, né? Havia uma palestra. Pedro falaria muito bem sobre isso. Parece que o negócio era pesado, porque para comentar tanto, né? O negócio devia ser pesado. O que mais, gente? Quais são as provas de que Deus uniu? Harmonia, alguém falou fraternidade ali atrás, é isso? Amor e respeito. A lei do amor, ué. Tolerância. Tolerância. Tolerância, bastante tolerância? Em Deus. Tem que ter uma paciência sem limites para poder avaliar. Olha só, gente, que interessante. Olha quanta coisa bacana a gente comentou aqui. É evidente, e aí é legal brincar com isso, porque de fato tem assuntos tão sérios que só podem ser ditos brincando, né? É muito comum às vezes, né, e a gente ouve, né, as mulheres comentarem, né, homem é muito difícil, homem é tudo igual, só muda CPF, blá blá blá. Aí os homens falando, né, mulher é tudo igual, não muda o CPF, é tudo igual, né? Cartão de crédito, né? Cartão de Só vai se cartão de crédito. É a mesma coisa, né? Quantas vezes eu já ouvi, né? N vezes, né? Não, mulher só preocupa com dinheiro, homem só quer saber de bobiça, né? Sem vergonhiça. E aí a gente cria, olha o problema do senso comum, entrando dentro da doutrina. Sem querer a gente repete isso. E o pior, né? A gente esquece que nós somos, em essência, seres que vão experimentar os dois corpos.
às vezes estamos no corpo masculino, às vezes estamos no corpo feminino. A maioria de nós aqui já experimentou muita coisa, de padres a prostitutas. E Deus continua depositando essa confiança na gente, para que a gente prossiga e aprenda cada vez mais. Deus não se preocupa com o nosso erro, Ele se preocupa com a nossa fé, né? No sentido bem judaico, no sentido romano também, do próprio latim. Fé não é acreditar. Fé é fides, é confiança. É você guardar os preceitos de Deus, aconteça o que acontecer. Quando a gente pensa em resolver esse problema e fala assim, oh meu Deus, não separeis o que Deus juntou. Nós, às vezes, por uma falta de reflexão mais coletiva, colocamos na cabeça. Não, olha, isso aqui não dá para fazer agora. Eu estou num problema muito sério no meu casamento, está muito difícil, eu não tenho mais condição de conviver com essa pessoa. Aí a gente pega um texto lá de Emmanuel, totalmente isolado e fora do contexto em que ele estava inserido, e diz assim, olha, a doutrina espírita diz que se você deixar essa pessoa, você vai assumir um compromisso com esse espírito. Ô, gente, o nome disso para mim é dominação pelo medo ou dominação pela culpa. É isso que fica claro para mim. Porque se eu gero nas pessoas um comportamento baseado no medo, isso para mim é porta para obsessão. É porta para implantar. Bom, então você só faz pelo medo? Então vai embora para casa assistir novela, melhor. Você não entendeu nada do cristianismo. A proposta central do cristianismo é a gente fazer cada vez mais porque gosta. É aprender, evoluir, se sentir bem com o processo evolutivo e fazer mais. É essa a ideia. Jesus não vai forçado para a terra, não. Né? Foi uma proposta amorosa, conforme está lá na obra Caminho da Luz, de poder vir à terra para modificar determinados pensamentos de determinados grupos. E aí impactar, obviamente, e ele, segundo Emmanuel, ele veio para os judeus, né, daquela época, talvez muitos de nós. Entretanto, a missão dele se estende ao mundo todo, pela riqueza, pelo conteúdo que ele traz. Então, quando a gente pega esse pedacinho do texto e fala assim, olha, tá vendo aqui? Se você se separar, você vai resolver esse problema numa outra encarnação. Vai. Se você sacanear com a vida dessa pessoa e arrebentar com a vida dela, de fato, você vai ter um problema. Nós nos preocupamos muito com o que Deus pensa de nós, sendo que Deus não está nem aí para os nossos atos. Mas a esposa que eu botei 26 chifres dela, essa sim, essa fica chateada comigo. O marido que, coitado, não passava nem de porta mais de tanto, né? Esse vai ficar chateado comigo. E aí eu vou ter que reverter esse buraco emocional que eu causei nesse espírito para que a gente possa caminhar com tranquilidade. Isso é importante entender. O nosso processo, e é muito legal, quando a gente pega, eu estou falando de coisa muito moderna, né? Interpretação muito moderna. Então beleza, vou usar o livro de Gênesis, nos capítulos 17, 18, 19, que é um livro bem moderno, não é isso? Um dos mais antigos do Antigo Testamento. Para narrar uma situação simples em que, numa determinada circunstância, Deus diz que daria a um homem de 90 anos o filho que ele ainda não tinha gerado. Ele já estava com sua mulher há muito tempo e até aquela data nada de menino. E aí conta-nos o livro de Gênesis que Deus promete para esse cara, cujo nome naquele momento era Abrão, que ele receberia um filho. Ele receberia um filho. Falei assim, Deus, eu tô meio... não posso falar isso, né? Mas tá gravando, mas enfim. Tá gravando, Beto? Tá. Então eu não posso falar mesmo. Eu tô meio fraco. Eu tô naquela ali
animação, naquela empolgação. Não tem farmácia por aqui para poder comprar nada. Então eu tô meio derrubado. Mas Deus faz uma promessa com ele. Fala, eu estou te dizendo que eu vou te dar um filho. Vai ser com a sua esposa. Passa-se o tempo, nada da promessa de Deus. Gente, simbólico, tá? Linguagem simbólica. Passa o tempo, não chega o menino, não parece nada. E aí ele começa a cogitar, né? Fala assim, será que era mais difícil fazer exame de infertilidade naquela época, né? Não tinha tanto laboratório assim, como tem hoje. Fala assim, ó, não tem jeito, isso tá meio esquisito, como é que nós vamos fazer? Aí a esposa dele vira para ele e fala assim, olha, posso te emprestar uma escrava minha. Às vezes dá certo, às vezes essa escrava fica grávida. E aí, essa escrava é emprestada, né? Ele muito sem vergonhosamente aceita, já que você está oferecendo, né, mulher? Então vamos lá, né? Já que você está oferecendo, então vamos. E aí a mulher fica grávida, a escrava fica grávida e tem um filho, né? E ele todo feliz, né? Realmente Deus cumpriu a promessa, né? Eu tive um filho, e o filho está aí. Passados alguns anos, chega Deus, né? Gente, linguagem simbólica. Chega Deus e fala assim, ô Abraão, como é que você tá? Beleza? O que tá pegando aí? Não sei se tá bem assim no texto não. Talvez esteja um pouco diferente. Mas aí, Abraão, o que tá pegando? E aí, como é que estão as coisas? Fala, beleza, você viu meu menino? Vi. Mas eu vim cumprir a promessa que eu fiz com você. Mas, como assim? Falei, não te prometi que você teria um filho com a sua esposa? Ô Deus, sabe o que é? Rolou aí um combinado entre a gente. E eu já tive esse menino. Já tá aí. Tá pronto, já. Não quero saber. Eu vim cumprir a promessa que eu falei que ia te dar um filho com a sua mulher. E aí o mais interessante, gente, e o que tem muito sentido para nós aqui nessa conversa, é que Deus fala, ô Abraão, você vai ter o filho. E ele olha assim e fala, 90 anos, Deus. E aí ele abaixa a cabeça, né, se prostra diante de Deus. E se tivesse o WhatsApp na época, escrever assim, kkkkkk. Ele se prostra diante de Deus, mas rachando de rir. O texto é esse, gente. Ele se prostra diante de Deus e cai na gargalhada, na risada. E aí, Deus não se importa com isso. Aparece para a esposa dele e fala assim, Sara, tá na hora de eu te dar o filho. Ele falou, senhor, Abraão está com 90 anos, né? Não sei se o senhor sabe, mas ali não está pegando nada ali. De novo, né? E mesmo assim, com todo esse riso, inclusive o filho dela vai receber nome, filho da risada, né? Ele vai receber esse nome. E nesse momento, Deus cumpre a promessa. E logo em seguida ela fica grávida, né, do filho que Deus prometeu. É evidente que a gente tem N interpretações bacanas para esse texto e N discussões interessantes. Mas a que é mais aplicável para a gente nesse momento é a ideia de que nem quando nós zombamos de Deus, vamos dizer assim, isso diminui o amor de Deus por nós. Não importa o que a gente faça. Deus continua nos amando em pé de igualdade. Para Ele, um Espírito sempre vai ser igual a um Espírito. Não importa o que a gente faça. O problema aqui, por que eu usei esse exemplo para ilustrar essa história do Antigo Testamento? E depois deu problema, né? Porque você tem Isaac e Ismael. E você tem um mega problema para resolver. Para o judeu, ele vai deixar todo o seu patrimônio, o seu legado, para o filho primogênito, aquele que nasce primeiro. Olha o problema que, aí agora já mudou o nome, passou para Abraão. Olha o problema que Abraão vai ter. Quem é o primogênito? Aquele da promessa de Deus ou aquele que ele... Ou da escrava? Quem é o primogênito? E quem é o primogênito de Deus? O da promessa.
Quem é o primogênito, então? Fala isso para a mãe dele, que não é a promessa, que é o que foi primeiro. Fala para Agar, né, ou Agar. Você tem as duas traduções. Fala para Agar, não, seu filho foi um erro. Eu vacilei, né, não era para ter tido, não. Fala para uma mãe. Quem é mãe aqui? Tá, beleza. Vamos gerar ódio na plateia. O filho de vocês não tem importância nenhuma, não. Pedras espirituais em mim? Essa é um odó aqui, é quem falou. Vocês se sentem bem com esse tipo de... Vai ter um problemão, segundo algumas tradições, inclusive dividir os povos de maneira que eles gerem uma guerra até os dias atuais. Essa é a questão. Tem N ensinamentos maravilhosos na análise desse texto. Inclusive a própria percepção de que o homem, como diz Emmanuel no livro Consolador, por acreditar mais em si mesmo do que na ação divina, se sente cheio de orgulho e acaba fazendo bobagem. Estou resumindo o texto do Emmanuel. Texto mais longo, profundo, questão 135 do Consolador, não tenho certeza. Mas depois dá para olhar, 135 e 136. Isso é importante, a gente entender. Além de várias, né, esse texto é um texto muito rico, dá para tirar muita coisa, mas qual que é o grande problema nosso? Nós pensamos que Deus se ofende... vocês estão zoando. Sim. A gente pensa que Deus se ofende com as nossas atitudes. E a ideia é nossa no sentido contrário. Deus não se ofende com as nossas atitudes. Mas as pessoas que eu traio, as pessoas que eu piso na bola, as pessoas que eu complico, essas sim. Essas terão lá um buraco emocional que será minha responsabilidade tampar esse buraco. Tem que ser como marido de novo ou como esposa de novo? Não necessariamente. Não sei. Não sei. Gente, nós somos seres muito individuados. Para algumas pessoas pode ser que dá certo voltar com o marido e mulher de novo. Como não deu certo em N histórias do livro Ação e Reação, por exemplo. Não deu certo. Veio 1, 2, 3 e não deu certo. Pode voltar como patrão? Pode voltar como patrão. Pode voltar como irmão? Pode voltar como irmão. O importante é que os espíritos, quando nós pedimos, criarão planos para nos ajudar a ter o maior sucesso possível. Quando a gente pega a primeira epístola de João, que eu tinha separado desde o início, ela acabou de fechar. Quando a gente pega a primeira epístola de João, no capítulo 4 da epístola, beleza. João, na sua primeira carta, na sua primeira carta, são duas. Ele está direcionando e explicando para as pessoas o que seria o amor, na visão dele, João, né? E ele está aqui no capítulo 4 falando sobre os falsos profetas e os verdadeiros crentes. E ele começa assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Opa, isso aqui a gente adora, hein? Espírito até tremeu assim de alegria. Que delícia. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai se os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito, isso aqui os nossos irmãos protestantes vão gostar. Todo Espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Sentiram medo? Não, né? Não vou poder dominar vocês. A respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos,
vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, né? Então, se o profeta está falando só benefícios do mundo, logo eles procedem do mundo. Poder, ainda que esse poder se respalde no sobrenatural. Se alguém promete poderes sobrenaturais, né? E eu sou o médium Jedi, mestre Yoda, e eu sou o médium mais bacana do universo, então, né? Eu vou ser idolatrado, vou ser visto pelas pessoas, mas na verdade isso é o quê? Poder do mundo. Então, na verdade, profeta do mundo. Nós, ó que bonito, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito de erro. João está falando aqui, gente, nós temos que saber o que é que estão falando para a gente. Se estão oferecendo para a gente vantagens do mundo, esse Espírito é do... Todos encarnados agora, por favor. Se o Espírito oferece coisa do mundo, quer dizer então que ele é do... Se o Espírito oferece coisas de Deus, quer dizer que ele é de Deus. E ele prossegue. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando a gente substitui nessa expressão, não separeis o que o amor juntou, faz mais sentido para vocês a indissolubilidade do vínculo? Gente, quem é que separa aquilo que, ou aquele relacionamento em que o amor impera? Só conheço uma pessoa. Onde o amor existe verdade, quem é que separa, se quiser? Quem? Quem é que separa? Isso aí, né? Só pra dar um nome. Quem é que separa que tá ligado pelo amor, gente? Hã? Só Deus. Só Deus. Agora eu pergunto, Deus vai querer separar alguma coisa ligada pelo amor? Não. Gente, Deus é amor. E aqui é muito importante a gente fazer remissão a um estudo anterior nosso, que não dá para fazer aqui agora, né? Pela inversão. Tá na internet? Tá. Amor? Tá. Começar a usar hiperlink para fazer referência. Quando a gente fala de amor, nós não estamos falando daquele sentimento miguxo, fofucho, ai meu Deus. Não é isso. Quem quiser ficar assim, fique. É ruim, é ruim. Ficar assim, desliga você. Não, desliga você. É ruim esse tipo de comportamento? Não, gente, é maravilhoso. Pode fazer. Ninguém vai abrir um brau por causa disso, não. Pode fazer. Só que a ideia central do amor é um amor prático, onde Jesus faz a inversão lá do texto de Deuteronômio 6:5, e aí dá uma aplicação de ação direta para aquilo que a gente tem que fazer com amor. Então a gente tem que amar de toda a alma, com todo o nosso coração e com todas as nossas... Alguém lembra? Aê! Mais 2 bônus horas para você. Depois vocês cobram com seus amigos espirituais, que eu não tenho, né, nenhum para dar. Olha só, amar aqui é amar com todo o teu coração, ou seja, razão mais sentimento combinado. Amar com toda a sua alma, ou seja,
se o espírito entra no nosso corpo, quando a gente dá o primeiro suspiro, e sai, falando de tradição judaica, e sai pelo nosso nariz, quando a gente dá o último suspiro, na verdade essa alma está no nosso sangue, na nossa energia física. Estou citando aqui Deuteronômio, esse texto de Deuteronômio. Então, alma, a gente está falando de força física. Está falando de força física, energia física. E quando a gente fala de forças, Deus é quem dá as nossas forças. Nós estamos falando de quê? Bens materiais. Amar alguém no sentido proposto por Jesus para aquelas pessoas que estavam ouvindo, não passava pelo processo de gostar daquela pessoa. A proposta de Jesus, muito rapidamente, é que você deve colocar toda a sua energia física à disposição do outro, toda razão mais sentimentos combinados em relação ao outro, e todos os seus bens materiais em relação ao outro. Se você gostar dessa pessoa, melhor, ótimo, melhor ainda. Mas se você não gosta dessa pessoa, vem cá. Isso não é impedimento, mozinho. Isso não é impedimento para amar. Algum momento Jesus fala aqui de gostar da pessoa? Vai lá e aperta a bochecha do seu inimigo, fala fofo. Fala assim? Não. A gente não consegue entender por que Jesus fala amai os vossos inimigos. A proposta aqui é basicamente essa. Se você não precisa nem gostar, porque afinal de contas amar na concepção judaica, mais tradicional, é amar com as tuas forças físicas, é amar com razão mais sentimento, é amar com os bens materiais, ou seja, colocar isso à disposição do outro, como está lá na parábola do bom samaritano, nós não precisamos sequer gostar da pessoa. A ideia que está aqui por trás é a seguinte: quando a gente fala não separeis o que o amor juntou, é uma advertência para que a gente consiga entender o poder que esse amor tem. A partir do momento que a gente se doa com energia física, com razão e sentimento combinado, e com os bens materiais que nós temos, nós nos colocamos à disposição das outras pessoas, inclusive daquele que compartilha o mesmo teto conosco. E aí vem a questão do respeito e da proximidade com aquele que está com você, casado, por exemplo, aqui nesse caso. Se a pessoa está junto com você, enquanto há amor, os espíritos crescem. A partir do momento que não há mais a mobilização da energia física para ajudar o outro, da razão mais os sentimentos e da aplicação dos bens materiais de forma a fazer com que os envolvidos cresçam, aí de fato, acabando o amor, o que pode fazer então? Dar carta de divórcio. Só que no período atual, não é só o homem que dá para a mulher também pode dar a carta de divórcio para o homem. É essa a ideia central, gente. Quando nós falamos, essencialmente da ideia espírita, e agora para eu poder fechar, a família que o Espiritismo nos indica não é uma família presa nas obrigações e compromissos espirituais. A proposta que o Espiritismo traz é que os núcleos familiares sejam ambientes de crescimento espiritual e afeto. É essa a ideia. Então não importa a composição, se é mono ou pluriparental. Se dentro desse lar há espaço para crescimento espiritual e para afeto, nas palavras do próprio Kardec, então esse núcleo familiar tem condições de prosperar. Esse núcleo familiar deve ser respeitado. Aliás,
Respeito todo núcleo deve ter, da nossa parte. Mas se o grupo familiar promove afeto e crescimento espiritual, então isso é um relacionamento muito bacana e que deve ser apoiado pelo Espiritismo. Tranquilo, gente? Quando nós conseguimos perceber que se o amor, e não só o amor romântico dos trovadores da Idade Média, esse amor dos filmes de Hollywood, que parece muitas vezes mais a paixão, e que pode ter, não tem problema algum, se não for uma paixão cega, né? Parece que cada vez mais dentro da doutrina, o entendimento nosso é: se esse amor juntou, ninguém deve separar. Mas, infelizmente, ainda por nossas limitações, nós escolhemos todas as vezes uniões pelo amor. Normalmente, e ainda é muito comum na Terra, você já deve ter ouvido falar disso, existem algumas pessoas em outros países, claro, não no Brasil, mas que ainda casam por interesse, que ainda casam por pura e simples beleza física, que casam por poder, que casam por fama. Verdade, existe pessoa que ainda faz isso. Eu sei que é meio chocante, assustador, mas isso existe ainda no mundo. Então, para fechar, quando Jesus diz: não separeis o que Deus juntou, a mensagem de Jesus, pela interpretação do próprio João, é: não separeis o que o amor juntou. E um amor muito prático. Não é um amor puro e simples do... um amor prático, ativo. E se você gostar, e se você ficar, desliga você, não, desliga você, ótimo, curte a situação e construa algo mais belo em cima disso. Construa algo mais perene. Use essas nossas percepções para construir algo mais concreto ainda para o futuro. Porque o objetivo nosso é, de fato, que todos nós nos amemos. Mas sem uma concepção romântica e realizável. Dentro de uma proposta concreta que é possível começar hoje. Por quê? Porque amor é ação prática. E aí quando Jesus trabalha essa ideia para nós, nós precisamos interpretar mais além, porque pura e simplesmente discutir se o divórcio vai gerar causas espirituais ou não. Vai gerar se você foi uma pessoa péssima e que fez de tudo para prejudicar a vida da pessoa. Mas vai ser ótimo se as partes decidirem que não tem mais sentido caminharem de forma conjunta. E ainda que a outra parte não aceite, se você fez tudo aquilo que o amor diz que deve ser feito, ofereceu assistência material sem explorações, ofereceu a sua energia física para ajudar aquela pessoa, usou razão e sentimento combinados para ajudar, ótimo, você está amando e está completamente quitte segundo as leis de Deus. É essa a proposta. Gente, desculpe por ter passado do horário, e eu peço que Deus abençoe profundamente a vida de vocês, para que cada vez mais a gente tire o espírito da letra, para a gente não ficar preso num espiritismo que cheira mofo. Tranquilo? Beleza. Obrigada.